Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui para conversar com a gente sobre como abrir conta no exterior, quais as declarações que você tem que fazer em relação a isso, e sobre a iniciativa do Banco Central, que ele comentou recentemente, de os brasileiros poderem ter conta em dólares aqui no Brasil. Então, para isso eu trouxe o Aloysio. Tudo bom, Aloysio? Tudo bem, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado. Aloysio, você tem uma ampla experiência aí de consultoria, de assessoria em bancos e consultorias em relação à abertura de contas no exterior e processos de câmbio. Isso. Né? Como é que é a tua visão em relação a isso? É fácil para qualquer pessoa abrir conta no exterior? Acho que, primeiro, é permitido abrir conta no exterior para brasileiro? Vamos lá, acho que uma coisa de cada vez. Primeira coisa é abrir a conta. Abrir uma conta é simples, acho que qualquer um pode abrir a conta. A dificuldade que se tem hoje na prática precisa ir para o exterior abrir a conta ou se consegue abrir a conta estando no Brasil? A maior parte das pessoas acabam, quando vão para uma viagem para o exterior, abre a conta lá, tem uma checking account em determinado banco estrangeiro, coloca algum saldo naquela conta, mas também tem aquelas pessoas que conseguem abrir a conta no Brasil. Existem aqui no Brasil, por exemplo, algumas corretoras de câmbio que têm parcerias com bancos no exterior, elas conseguem, estando no Brasil, abrir a conta estrangeira. E tem algumas fintechs internacionais que você consegue, estando no Brasil, online, abrir uma conta em vários países numa única plataforma. Então você acessa, faz o seu cadastro, faz sua identificação, manda seus documentos, faz um compliance que é exigido pela plataforma e você escolhe quais são os países onde você quer ter conta bancária vinculada a eles. Então Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia. Mas nesse modelo de negócio são contas muito específicas para determinados tipos de negócio. Mas abrir a conta em si não é um negócio difícil, é permitido, é legal. E aí o que entra numa questão depois o que o detentor dessa conta tem que fazer em relação à declaração para Banco Central e Receita Federal. Tá, antes de a gente entrar um pouquinho após abrir a conta, né? Deixa eu entender um pouco essa história de abrir conta. Você deu acho que duas alternativas. Uma, você está aqui no Brasil e viajou para o exterior e foi em algum banco lá e abriu a conta lá. Isso. Né? Eu imagino que o banco, para você abrir uma conta lá, seja peças, nível de informação em geral que você vai pedir aqui, né? Comprovante de residência, aquele negócio todo. Geralmente é mais simples. Geralmente com passaporte você consegue abrir a conta. Nos bancos tradicionais, um exemplo, o Bank of America, por exemplo, nos Estados Unidos, você precisa ter um endereço nos Estados Unidos, então muitas vezes as pessoas, quando vão para lá, acabam utilizando o endereço de algum conhecido. É mais precisa ter um endereço americano para abrir a conta, mas o próprio gerente do banco ele acaba indicando algumas alternativas para você indicar. Você não precisa necessariamente residir lá, você precisa ter um endereço indicado nos Estados Unidos para eles mandarem correspondência. Outra alternativa é você ter contato com, imagino, com algum banco desses bancos internacionais aqui no Brasil e Exato. Esse banco prover essa alternativa para você lá, esse serviço. Sim. E aí você não teria que ter esse problema de ter um endereço no exterior. Né? Acho que esse é um ponto. O outro ponto é bancos brasileiros, para você abrir conta no exterior. É um negócio que eles oferecem? É fácil isso daí? Você tem... Não é fácil, não é fácil. Existe essa opção nos grandes bancos, principalmente aqueles que têm filiais e branches fora do Brasil, mas é um processo, eu pessoalmente não tenho, e tem alguns clientes que já tentaram abrir, optaram por abrir diretamente no banco no exterior. Entendi. Por dificuldade, os bancos são focados mais no mercado local. Né? Isso. Tá bom. Ok, então vamos lá, abrir uma conta no exterior. Conseguimos, depois de todo esse trabalho, chegamos a abrir uma conta no exterior. Que tipo de obrigações eu tenho em relação à parte tributária, à Receita, ao Banco Central aqui no Brasil, depois de abrir essa conta no exterior? Tá, vamos lá. Acho que a primeira questão por que alguém abre uma conta no exterior? Tem várias finalidades. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma empresa, pondo um conceito de uma empresa que ela é exportadora de serviço para o exterior. Então, um escritório de advocacia, por exemplo, que tem clientes fora do Brasil. Ela pode abrir uma conta no exterior, receber os pagamentos fora do Brasil, manter esse recurso lá fora. Isso é uma opção. Inclusive, teve uma manifestação recente da Receita que essa operação ela é zero de IOF quando esse recurso ele entra no Brasil,
porque é uma exportação de serviço, então ele pode receber esse dinheiro lá fora, porque é mais fácil para o cliente dele pagar lá fora, e quando ele traz o dinheiro para o Brasil, ele é zero de IOF, se for num período ali de até 3 anos. Tá bom, deixa eu aproveitar e fazer um gancho agora. Claro. Porque acho que tem as empresas, mas tem as pessoas físicas hoje Sim. que usam YouTube, Facebook, todo esse Sim, negócio, sim. e que você acaba recebendo dinheiro, por exemplo, os YouTubers recebem dinheiro numa conta no exterior. Sim. Né? Ela se enquadra nessa categoria, você pode deixar esse dinheiro lá fora e quando você trouxer, foi uma prestação de serviço também? Como é que é essa? As plataformas internacionais, Google, YouTube, Airbnb, etc., elas têm, quando você faz o cadastro, você precisa indicar a sua forma de recebimento do dinheiro. Então, você pode indicar sua conta no Brasil, você pode indicar uma conta no exterior. Essas plataformas em si, elas geralmente têm acordos com empresas facilitadoras de pagamentos internacionais. Certo. Então, nessas empresas, elas são conectadas com outras empresas do mercado de câmbio. Então, vamos supor que o Gustavo tem um canal no YouTube, precisa receber... Não ganho tanto, mas tem alguma coisa. Ganha bastante. E vai receber o dinheiro que precisa ser pago pelo YouTube. Se você indica a sua conta brasileira, o YouTube lá fora provavelmente vai fazer o pagamento para uma empresa no exterior e essa empresa tem um acordo com um banco brasileiro, autorizado a operar no mercado de câmbio, e esse banco que recebe a sua informação, ela entrega o dinheiro na sua conta. Na prática, existe uma operação de câmbio por trás, é registrado no Banco Central, Receita Federal está sabendo que você está recebendo esse dinheiro do exterior, mas simplesmente pingou o dinheiro na sua conta, você não viu, você não passou pela burocracia. Geralmente a burocracia começa a nascer quando essa pessoa que recebe esse pagamento da plataforma começa a ter um volume muito alto. Então, hoje o que a gente vê, por exemplo, no Airbnb, por exemplo, você tem alguns profissionais que gerenciam vários imóveis e alugam isso de terceiros na plataforma. E aí você tem diversos estrangeiros vindo para o Brasil e fazem um pagamento ali, em determinado período ele tem muito dinheiro para receber do exterior, que são dos estrangeiros vindo para o Brasil, esse dinheiro precisa chegar nele que tem a conta no Airbnb. Chega num determinado volume que isso trava. Por quê? Porque ele está recebendo um volume muito alto de dinheiro, entra numa regra do Banco Central que fala que a partir de $3.000 o pagamento precisa ter um compliance do cliente, saber quem ele é, saber a origem do recurso, por que ele está recebendo isso. Aí o banco geralmente entra em contato com ele, ou a plataforma entra em contato com ele. Para entender. Para entender, fazer um compliance dele e liberar o caminho para ele poder fazer outras operações de câmbio. Entendi. E do ponto de vista dele, ele tem que declarar isso também, né? Ele tem que declarar isso também. E isso é interessante pelo seguinte, as pessoas acham que, pelo fato de estarem prestando serviço em uma plataforma estrangeira, então hoje você tem diversos brasileiros que prestam serviços pela internet, plataformas de freelancers, e nessas plataformas eles acabam recebendo em dólar, chega em reais na conta deles, e eles pensam, não, eu não preciso declarar tá em reais, nada, não tem que fazer nada. Está em reais, não precisa fazer nada. Só que na hora que esse dinheiro pingou na conta dele, esse dinheiro passou por um caminho de câmbio, foi registrado no Banco Central, essa informação foi via financeira para a Receita Federal, a Receita está sabendo. Declarar ou não, é o que eu sempre falo, tem que declarar? Tem, é a opção do cara. Se ele não declara, ele sempre tem um risco da Receita estar sabendo que, opa, essa pessoa recebeu um valor, aqui eu não tenho nenhuma declaração dele de recebimento desse rendimento, pode ser cobrada pela Receita em determinado momento. Vai muito provavelmente cair numa malha... Aí depende do valor também. Depende né? do valor. Acho que, mas em geral ele cai numa malha fina, tem que pagar multa, etc. Então, é uma coisa que não faria sentido do ponto de vista monetário, econômico, você não declarar, né? Exato. Então, assim, essa declaração fácil, como é que é o pagamento de imposto em relação a isso? Geralmente é carnê-leão. Tá. Então, depende um pouco, tem alguns métodos, tá? Se o cara tá recebendo isso na física, pessoa física, geralmente é carnê-leão. Carnê-leão significa dizer que ele tem que recolher no mês seguinte o que ele recebeu. Exato, ele né? declara quanto ele recebeu, ele faz o pagamento disso. Tá bom. Se ele presta isso ele recebe isso na conta pessoa jurídica dele, ele prestou o serviço numa plataforma estrangeira pela pessoa jurídica, ele precisa emitir a nota fiscal dele de prestação de serviço para uma entidade no exterior. Ele provavelmente não vai precisar mandar essa nota fiscal para a plataforma estrangeira, mas emitir a nota fiscal é uma declaração para a Receita de que ele teve essa receita. Então ele vai cumprir a obrigação tributária dele no Brasil com relação a esse recurso que ele recebeu. Entendi. Não, ótimo.
Então vamos lá, a gente já foi emendando aqui um assunto no outro, né? Mas a gente está começando no começo de abrir uma conta lá fora, e aí tem várias obrigações aqui em relação a tanto a Receita Federal quanto ao próprio Banco Central, né? Quais são essas obrigações que você tem simplesmente por ter uma conta lá fora? A gente, todo ano, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente entra na nossa conta aqui no Brasil, vê o saldo que teve lá no dia 31 de dezembro daquele ano e declara o valor em reais. É a mesma coisa com a conta no exterior. Declaração de bens ali, você vai Declaração de bens, você coloca quanto você tinha naquela conta, se você teve rendimento ou não. Mesma lógica daquele seu valor depositado numa conta aqui, você faz em relação àquilo que você tinha lá fora. Isso é declaração para receita, independe do valor. Se você tinha $1, você tem 100 mil dólares ou $1 milhão lá fora, tem que ser declarado na sua declaração do imposto de renda. Existe uma outra obrigação que é a obrigação pro Banco Central do Brasil. Então, se você tinha mais de 100 mil dólares naquele ano, você precisa declarar também para o Banco Central. Outra declaração. Outra declaração. É uma declaração para fins estatísticos. Eu acho... Muita gente esquece dessa declaração. E geralmente o que acontece? 2, 3 anos depois a pessoa lembra ou descobre que ela deveria ter declarado isso. Eu vou falar por que ela descobre isso. Mas ela descobre muito tempo depois que ela deveria ter declarado para o Banco Central. E quando ela declara, pouco tempo depois vem uma multa do Banco Central por não ter declarado. E essa multa geralmente é um percentual do valor que ela tinha lá fora e deixou de declarar. Tem algumas variáveis, mas geralmente, e ela tem um teto que é de 25 mil reais. Quando você olha geralmente as multas, alguém, por exemplo, que tem $1 milhão no exterior, primeiro ano, segundo ano, declarou no terceiro ano, esse é o tipo do valor que provavelmente vai bater no teto de 25 mil reais. Que é uma multa considerável. É uma multa pesada por simplesmente ter esquecido de declarar para o Banco Central que tinha aquele recurso lá fora. Como que geralmente as pessoas descobrem isso? Elas fazem a declaração no imposto de renda, ok, elas têm a conta lá fora. E elas... Vamos supor que a pessoa mande o dinheiro para essa conta lá fora todo ano. Cada 6 meses ela recebeu o bônus, manda aquilo. Primeiro ano, ok, porque a conta é recente. Segundo ano ou terceiro ano, o banco que ela usa para fechar o câmbio para mandar o dinheiro para fora vai falar para ela, ok, estou mandando dinheiro para sua conta no exterior. Você está declarando essa conta que você tem lá fora? Tô, me mostra o imposto de renda. Está aqui. Me mostra a sua declaração para o Banco Central. Que declaração para o Banco Central? Opa! Você deveria ter feito. Você faz, senão eu não mando, eu não posso fechar o câmbio. Segundo... E aí ele declara, paga a multa, vai vir uma multa depois e fecha o câmbio. Então, é uma obrigação que muita gente não sabe e muita gente acaba descobrindo quando ela tem uma recorrência de envio de dinheiro para o exterior. Tá bom. E aí a gente entra num outro assunto que eu achei interessante, que é abrimos conta no exterior, estamos lá até fazendo essa declaração, ou não fizemos ainda, porque a gente só abriu a conta no exterior, mas a gente precisa mandar o dinheiro para fora, né? Sim. Como é que é esse processo aí de mandar esse dinheiro para fora? Tá. Acho que a gente aí nos últimos anos tem passado aí por uma enxurrada de casos como Lava Jato, envio de dinheiro para o exterior, ilegal, etc. E o compliance nos bancos se fechou muito nos últimos 10 anos, acho que mudou muito o contexto em termos de comprovação da origem desse dinheiro. Então, eu, Aloysio, preciso mandar $2 mil para uma conta minha no exterior. Até $3 mil, que é um limite que o Banco Central coloca, você não precisa comprovar a origem do recurso, você não precisa comprovar a finalidade desse envio desse dinheiro para o exterior. O banco ele vai fazer uma checagem automática lá nos sistemas dele, se eu estou em alguma lista restritiva, se eu sou uma pessoa politicamente exposta ou não. E ele manda esse dinheiro para o exterior. Aí ele registra no Banco Central, mas não precisa garantir nada. Mas o Todo Banco Central está sabendo registrado. mesmo os $2.500 ou qualquer valor que seja, né? Sim. Inclusive as pessoas físicas conseguem pesquisar isso no Banco Central. Tem um caminho para fazer isso, eu não vou lembrar agora de cabeça se isso está no site ou não. Que ela consegue pesquisar qual foram todas as operações de câmbio que foram feitas e registradas no nome dela. Desde os $1.000 que você comprou em espécie numa casa de câmbio para ir viajar, como que você enviou para o exterior. $100 mil ou $1 milhão. Ou recebeu. Exatamente. Isso tudo está registrado, o próprio cliente ele tem acesso a isso. O pessoal do Airbnb, YouTube, etc., consegue ver lá todas as operações. Consegue ver o quanto que está carimbado no Banco Central que essa pessoa enviou ou recebeu do exterior. Tá bom.
Então, por exemplo, a pessoa precisa mandar o dinheiro para fora, ela vai no banco. Valores menores, geralmente a burocracia é baixa. E aí depende de cada instituição, tem regras de compliance, prevenção lavageira de cada banco ou corretora ou fintech de câmbio muda de uma para outra. Mas geralmente se o valor da operação cresce, então quero mandar $500 mil para uma conta minha no exterior. Eu tenho um relacionamento novo com essa instituição financeira, o que ela geralmente pede? Comprovação da origem desse dinheiro. Ela quer saber se esse dinheiro é lícito. Se não é dinheiro de propina, se não é tráfico de drogas ou se isso está declarado ou não. Qual que é a melhor forma dela enxergar isso? Declaração do imposto de renda. Entendi. E aí muita gente não gosta de dar o imposto de renda, mas não tem muito como fugir disso. A não ser que seja uma pessoa conhecida na mídia, que tem um patrimônio altíssimo, veja uma operação de $500 mil, o pessoal fala, não, esse cara todo mundo sabe que é pelo nome dele, tudo você já... um dos bilionários do Brasil, eu não vou pedir imposto de renda do cara. Tá bom. Mas, via de regra, se pede o imposto de renda para ver a origem desse recurso, se essa conta dele está declarada lá fora, e aí informações cadastrais do cliente, saber o endereço dele, comprovante de endereço, esse tipo de coisa. Mas é esse link que ele precisa fazer entre o dinheiro que está indo para fora com a origem desse dinheiro. E aí muita gente acaba tendo problema, é o marido que tem essa receita, esse rendimento na conta dele, etc. E ele transfere o dinheiro para a mulher dele aqui no Brasil, a mulher quer mandar o câmbio. Vai pegar o imposto de renda dela, não tem isso lá. Não tem origem para ela isso. não consegue mandar. Entendi. Geralmente não consegue mandar. E aí isso volta, ele teria que mandar isso para lá. E aí acontece muitas situações, por exemplo, no exterior, conta conjunta de casal. Então, se você tem uma conta, você e sua esposa lá fora, isso acaba eliminando esse problema, porque ela é uma conta dela com você, são duas pessoas com duas pessoas, ele consegue enxergar o compliance dos dois. Ele vê o imposto de renda dos dois. Ele vê o grupo e geralmente isso não tem problema. Não, eu lembro de um caso específico de uma pessoa que não tinha imposto de renda muito grande, mas tinha muito imóvel. E vendeu esse imóvel. Sim. Aqui, na venda desse imóvel com um ganho muito grande, o imóvel já estava no imposto de renda com valor baixinho, só que o aumento do imóvel fez um valor alto. Aí chegou no banco para fechar câmbio, o cara olhou o imposto de renda, pô, mas não tem isso aqui, né? É isso mesmo. Aí o que o banco pediu? Comprovante, o contrato de venda do imóvel, ele colocou, daí falou, ok, então tá beleza, pode fechar o câmbio, né? E o que acontece muito também nesse exemplo que você deu, Gustavo, a gente está aqui em 2019. A minha declaração de imposto de renda é referente a 2018. É isso, já está no ano. Tudo que você ganhou esse ano não está lá. Não está registrado. Então, se eu recebi um valor que é fora do meu padrão do ano anterior, eu preciso comprovar como eu recebi isso esse ano, se foi dividendo na minha empresa, se foi bônus e isso está na minha folha de pagamento, ou se foi um imóvel que eu vendi. Então, você acaba saindo um pouco do que está no seu imposto de renda, que é uma fotografia do passado. E aí você tem que ter esses documentos específicos para comprovar isso, né? Exatamente. Tá bom, e aí fechou o ciclo, né? Você abriu a conta, fechou o câmbio, mandou o dinheiro, Exato. Faz as declarações bonitinhos, tudo legal, tudo certinho, Sim. etc. Boa. Uma outra discussão que a gente tem aqui mais recentemente com o Banco Central é a ideia de abertura de conta em dólares aqui no Brasil. Sim. Né? Como é que você vê isso? Vai ser rápido? É fácil fazer isso na legislação brasileira? O presidente do Banco Central fez um pronunciamento recente sobre isso. Isso envolve mudança legal, não são só regras do Banco Central, precisa ter uma mudança em várias leis. E isso, o que o próprio Banco Central informou é que eles vão mandar uma proposta de projeto de lei para ser aprovada. Então, a gente sabe que isso demora. Tá. Não é rápido. Proposta de projeto de lei, eu entendo uma coisa mais ou menos reforma da Previdência. O negócio que vai depender do Congresso ali aprovar também. Exato. Tem que ter vontade política, Exatamente. Não é só regulamentar do Banco Central, só mudar a regrinha. Né? Isso. Então, isso deve demorar. Hoje, no Brasil, tem algumas empresas que podem ter conta em moeda estrangeira, conta em dólares. Então, corretoras de TVM, corretora de câmbio, boa parte de empresas do setor financeiro podem ter essa conta. Operadoras de turismo que precisam receber dinheiro de cliente, ela precisa pagar vários agentes lá fora, como locadora de carro, hotéis, etc. Elas podem ter uma conta em moeda estrangeira no Brasil, porque faz sentido no contexto daquele negócio dela. Tá. Essas contas geralmente são abertas em bancos, na maior parte dos casos são bancos de câmbio que oferecem isso.
ou bancos que são bancos comerciais, mas especializados na área de câmbio. E eu acredito que o modelo que deve vir para poder ter essa conta em moeda estrangeira no Brasil, por pessoa física, siga mais ou menos esse mesmo padrão. Com a diferença que esse recurso hoje que está em moeda estrangeira nessas contas de uma operadora, ela está ali para uma operação de câmbio posterior para enviar o dinheiro para o exterior. Não simplesmente para ficar lá custodiado como um porque faz parte do business, o negócio faz parte dela, do business. Então a gente tem que ver se o que vai vir do Banco Central é uma conta em moeda estrangeira que ele pode utilizar para um pagamento de uma importação ou para recebimento de uma exportação, que é uma ideia, acho que do Banco Central e do Ministério da Economia de facilitar o comércio internacional. Tem que ver se vai vir algo nessa linha ou se vai ser algo mais abrangente para o mercado como um todo, inclusive pessoa física, para ela poder ter parte do recurso dela em dólar e ela poder converter isso para real, dólar o tempo todo. A gente pensa muito sempre em Banco Central. O que o Banco Central vai fazer? Só que a gente sempre esquece que o maior inimigo nessa área de câmbio não é o Banco Central, é a própria Receita. Tributação. Então, hoje a gente tem diversas operações que tem um IOF de 1,1%, você tem IOF de 6,38%. Então, hoje se eu quiser, por exemplo, tirar 10 mil reais da minha conta e colocar isso em um cartão pré-pago em dólares e converter isso para 2.500 dólares, eu posso. Só que vai me custar 6,38 de IOF. Posso converter de volta para reais? Posso. É mais IOF nessa ponta. Então, é possível eu pegar meu patrimônio e deixar isso num cartão pré-pago 30, 40, 50 mil dólares? É possível. Eu consigo gerenciar isso no Internet Banking de um banco para gerenciar esse meu cartão pré-pago. É como uma conta digital em dólares na prática. Isso é permitido. IOF para IOF para o Banco Central permite, mas é o IOF que mata essa operação. Entendi. Esse é um ponto interessante para quem vai viajar, né? Acho que tem várias formas de você levar dinheiro para fora, né? Então é gastar no cartão de crédito local, 6,38 de IOF. Mas o câmbio que o banco vai aplicar que você não sabe qual é. Você não sabe qual é a taxa. Você tem outra alternativa que é você abrir uma conta lá fora, mandar dinheiro lá para fora e ter o cartão dessa conta lá fora. Isso. Que aí você paga, se não me engano, acho que é uma ideia de IOF, né? Uma ideia de IOF. Para mandar. Então, assim, você tem algumas alternativas, isso já estamos aí falando de 5% de diferencial entre um e outro, tudo legal, tudo certinho, mas só a tributação, e que isso, numa ideia de que você possa ter uma conta corrente em dólares aqui, vai ter que arrumar, ou vai ter uma outra alternativa com outro IOF por uma conta para você gastar em dólares, né? Então, acho que é um pouco isso que você está colocando, que não é só mudar a legislação e a vontade do Banco Central. Você tem que também combinar com a Receita como é que ela vai ver. Exato. Vai ver tudo isso, né? A hora que você tem conta em dólar aqui também, muito provavelmente você vai parar de ter registro de todas as operações de câmbio, eu imagino. Porque senão, se toda pessoa física, para cada 5 dólares que você vai colocar nessa conta, tiver registro, o negócio vai ficar um negócio colossal. E aí tem uma questão também do Banco Central de ter menos controle também um pouco sobre esse fluxo de entrada e saída, que hoje é total, né? Exato. Então, o que hoje as pessoas podem, principalmente exportador, que recebe pagamento em moeda estrangeira, dólares, euros, etc., todas essas empresas podem ter uma conta em moeda estrangeira, mas no exterior, e receber tudo lá fora. E manter esse dinheiro lá fora. Isso é permitido. Só que na prática, vai falar isso para todos os empresários desse segmento, que eles têm que ir para fora do Brasil para abrir uma conta para fazer isso. Então, trazer para o mercado local a possibilidade dele, estando no Brasil, abrir essa conta em moeda estrangeira, ao invés de abrir num banco lá fora, abrir num banco aqui no Brasil em moeda estrangeira, vai facilitar muito. É muito mais fácil. E eu estou entendendo de você que é um negócio que é quase irreversível. Vai ter que acontecer em algum momento. Vai ter que acontecer. Até como o mundo está atuando. A dinâmica que a gente está indo, tanto de globalização, negócios digitais, a gente hoje compra de plataformas, YouTube não está no Brasil, a gente contrata muito de plataformas estrangeiras e a gente paga em reais. A plataforma está lá fora, ela precisa receber em dólares no país dela, não tem como a gente tratar do mercado de câmbio como era 20, 30 anos atrás. O mundo mudou. E aproveitando esse mundo mudou, eu sei que também você faz consultoria de alguma coisa de criptomoedas e alguma coisa nesse mercado e gosta bastante, até como eu, desse mercado, né? Como é que você vê essa legislação entrando na parte, por exemplo, das exchanges de criptomoedas aqui no Brasil, né? Porque elas, de certa forma, fazem não é um câmbio exatamente, mas elas permitem entrada e saída sem que esteja registrado no Banco Central, né? E como é que o Banco Central e os bancos centrais do mundo estão vendo isso agora?
Olha, mercado de cripto existe a preocupação de todos os reguladores com relação à lavagem de dinheiro. Tá? Pelo fato de não ser controlado pelos bancos, quem quer lavar dinheiro vai utilizar um caminho que tenha menos controle. O de criptomoedas é um deles, não é o único. Quem quiser usar mercado de joias, obras de arte, tem diversos mercados. Até porque a Lava Jato aí mostrou várias. Fora, exatamente, né? Mala, dinheiro na mala, assim, enfim, tem vários caminhos. Criptomoedas é mais um deles, como pelos próprios bancos. Existe um grupo internacional, que é um órgão que chama GAFI, que diversos países fazem parte do GAFI, e o GAFI ele determina como os países têm que criar sua regulamentação com relação à prevenção à lavagem de dinheiro. E aí teve uma atualização agora em julho, se eu não me engano, faz alguns meses, em que o GAFI determinou que todos os países têm que regulamentar os prestadores de serviços relacionados ao que ele chama de ativos virtuais. Então ele está usando esse termo de ativos virtuais. Isso engloba quem? Exchanges, empresas que fazem venda direta, não é uma exchange em si, mas ela vende criptomoeda ou compra criptomoeda. As wallets também, né? As wallets, empresas que oferecem investimento em criptomoedas. A determinação é que cada país regulamente isso, e não só regulamente, que dê a licença de funcionamento para essa empresa. E quando a gente olha hoje para o mercado, quem é que tem competência para dar licença de funcionamento para alguém no mercado financeiro? É o Banco Central, não é o COAF. O COAF, ele monitora, ele recebe relatório de operação, faz relatório de inteligência para a Polícia Federal, etc. Mas para autorizar o funcionamento, desautorizar uma empresa a atuar naquele mercado, é o Banco Central. E o que o GAFI determinou é que todos os países têm que fazer isso até o final de 2020. Então, e o Brasil está aí, e isso é recente. E o Brasil, ele geralmente, acho que 100% dos casos, ele segue à risca o que o GAFI determina, até porque isso impacta na avaliação do Brasil no contexto internacional com relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, ele geralmente segue o que o GAFI coloca. Então, a gente pode esperar aí uma regulamentação em breve. Vinda daí Banco Central, porque hoje as exchanges estão naquele limbo que a CVM fala que não é dela, o Banco Central fala que não é dela, a Receita fica ali, então está ainda meio. E ainda estão falando que não é dela, mas lá dentro eles já sabem que esse pepino sobrou para eles. Que ele vai ter que resolver, regulamentar e criar lá uma instituição financeira de ativos virtuais, com uma legislação própria e controles próprios. Né? E vai trazer a obrigação para as exchanges, e mesmo conceito do mercado financeiro. Instituição autorizada, você vai ter que ter compliance, você vai ter que exigir informação, você vai ter que saber a origem do dinheiro daquela pessoa. Ele está trazendo o contexto dos bancos para o mercado de criptomoedas. O que vai acontecer nesse mercado, eu não sei. Eu acredito que se a gente volta alguns anos e olha quando o Japão regulamentou o mercado de criptomoedas lá atrás, o Bitcoin deu um boom de preço. Se a gente olha para o GAFI determinando que vários países regulamentem esse mercado, eu acredito que a gente pode ter um outro boom de preço. Ele vai começar a ser mais mainstream nesse sentido, né? Vai ser uma coisa que está regulamentada, é mais tranquilo para todo mundo poder operar, porque já vai estar dentro da forma normal. E onde está o dinheiro grande, debaixo dos fundos, que hoje tem preocupação de investir algo que não é regulado, esse dinheiro vai poder acessar esse mercado com mais tranquilidade. Então, eu acho que essa regulamentação, no final, ela pode ter um impacto muito positivo na questão do preço do Bitcoin. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Espetacular, acho que esclareceu bastante coisa aqui pra gente. Para você que nos acompanhou aqui, meu muito obrigado. Aprendeu muito sobre a parte de abertura de conta de corrente no exterior, etc. Você quer saber mais sobre isso, quer ver mais formas de investimento em dólar, mais formas de ter dinheiro em dólar e outras moedas? Lembra que eu tenho um curso aqui na Infomoney. Vai lá, Infomoney Cursos, tem lá como investir em dólar, onde você tem, além dessas oportunidades, muito outras. Obrigado. E até semana que vem.